Ser paciente e aguardar pela volta do Senhor Jesus é a coisa mais sábia que podemos fazer. Hoje nós vamos encerrar a meditação nas cartas do apóstolo Tiago às igrejas, no capítulo 5. Hoje nós vamos estudar, é o último capítulo, mas amanhã nós vamos iniciar as cartas do apóstolo Pedro às igrejas. Elas também são muito fortes. Então, eu convido você amanhã a iniciar essa leitura. Estamos perto do fim, hein? Tá quase, falta pouco. Vamos meditar hoje? Então vamos pedir a direção do Espírito Santo. Senhor Jesus, nos dá o teu Espírito, a direção dele para essa carta do apóstolo Tiago, que ela venha nos trazer todo proveito para a nossa vida, força para a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. No versículo 1 diz: Eia, pois, agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Ricos, você sabe, tem muito dinheiro, tá bem, tá tranquilo, mas eles perante Deus são considerados miseráveis, porque todos os que se apoiam nas suas riquezas, ele é pobre de fé. O comentário do bispo diz o seguinte: ricos, chorai por vossas misérias. A palavra de Deus não condena as riquezas, que vêm de maneira justa, pois o mal não consiste na riqueza em si, mas na maneira como é adquirida e usada. Tiago se refere aos ricos que são dominados pelo espírito da avareza e do egoísmo, e por isso colocam suas riquezas acima de tudo, inclusive do próprio Deus. Contudo, diante de certas situações ou da própria morte, os seus bens de nada lhes servirão. Havia muitos ricos nos dias do profeta e dos apóstolos, como há nos nossos dias, que oprimiam, desprezavam e defraudavam os menos favorecidos. Parece que se esqueciam de que a riqueza material não é eterna. Eles podiam até ser ricos materialmente, porém eram miseráveis no sentido espiritual. É dom de Deus que o ser humano tenha abundância de bens, mas acima disso deve estar o seu bem maior, a sua salvação. Todos, sem exceção, têm acesso à vida eterna, desde que façam do Senhor Jesus seu único Deus e Salvador. E aí, continuando no 2, as vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. Quando ele fala isso, ele diz de modo espiritual. Então, quem se apoia nos seus bens materiais, riquezas, título, fama, nome, então ele não se apoia, não depende de Deus, depende do que ela está se apoiando. No 3, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deleitosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes, cevaste os vossos corações como um dia de matança. Condenaste e mataste o justo, ele vos resistiu. Sabe o que eu estou lembrando aqui, lendo isso aqui? Daquilo que o Senhor Jesus falou daquele homem, que ele construiu grandes celeiros, e eram pequenos, ele foi construir maiores, e depois ele diz: alma, regala-te, aproveita, vive a vida, porque agora você tem abundância. E depois vem Deus fazendo aquela pergunta, né? Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Quer dizer, ele estava muito rico, tinha muitas coisas, ele iria morrer, mas toda a riqueza que ele tinha ficaria para quem? Né? Valeria para quê? Porque na morte dele e a alma dele indo para o inferno, toda essa riqueza valeria de quê? Né? Então a pessoa tem que avaliar muito bem no que ela se apoia, os valores que ela tem dado às coisas da vida. Olha o 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. São duas chuvas importantíssimas, que não chega antes do tempo para estragar e nem depois do tempo. Hoje, por causa dos desastres naturais da terra, por exemplo, calor em excesso, ele queima as verduras, as frutas,
ele estraga, né, a plantação. Se há uma chuva antes do tempo, então ele pode estragar toda uma plantação. Se há uma chuva fora do tempo, também estraga porque vai ser desnecessário. Então tem um tempo certo. Então a chuva temporã e serôdia. Aí o comentário diz assim do bispo: ser paciente até a vinda do Senhor Jesus significa perseverar sem perder a fé, mesmo em meio às injustiças, tribulações e provações que vivemos neste mundo adverso. Somente alcançam a salvação os que de fato possuem comunhão com o Todo-Poderoso, permanecendo fiéis a Ele até o fim da sua vida. Então, é isso aí. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor Jesus. O que nós notamos hoje é que as pessoas, elas não conseguem achar ou encontrar essa paciência. Elas querem tudo rápido. E às vezes, pela demora da vinda do Senhor Jesus, então a pessoa, às vezes, ela começa até a esfriar na sua fé. O 8. Sede vós também pacientes. Fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Se ele já dizia isso naquele período, imagine hoje, que nós temos tido tantos sinais que eles não tiveram tantos quanto nós temos tido. E sabe, por exemplo, se eu morrer hoje, Jesus voltou para mim nesse instante. Por isso que eu tenho que estar pronto. Então sede também pacientes e fortalecei os vossos corações. No meio de tantas pessoas que vêm enfraquecendo, vêm caindo na fé, vêm abandonando o trabalho da obra, você tem que permanecer firme. O comentário do Bispo Macedo diz assim: a vinda do Senhor está próxima. As últimas palavras do Senhor Jesus no livro do Apocalipse foram: certamente cedo vem. E essa certeza que consola o coração daquele que é fiel. Temos visto tantas injustiças, egoísmo e maldade nesse mundo que o nosso desejo é que o Senhor Jesus venha logo e ponha fim a todo mal, estabelecendo com isso a sua justiça sobre toda a terra. Continuando no 9. Irmãos, não vos queixeis uns com os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Então, sabe aquelas pessoas que gostam de falar dos outros? Elas adoram parar para falar da vida dos outros. Cuidado. Você pode estar falando de alguém que é filho de Deus, é filha de Deus. E Deus ouve tudo, sabe de tudo. Então, muito cuidado. O comentário do Bispo Macedo diz: não vos queixeis. A falta de paciência e de confiança em Deus leva alguns a reclamarem. Há pessoas que têm um temperamento muito difícil e por isso não conseguem conviver bem com ninguém. Além do mais, estão sempre resmungando e vivem insatisfeitas, pois qualquer coisa, por menor que seja, já é motivo para descontentamento. Em tempos difíceis e adversos, somos tentados a murmurar e nos queixar das situações ou das pessoas. Contudo, não devemos esquecer que o juiz está à porta e que precisamos manter e guardar a nossa fé. Afinal, se perdemos a semente da palavra que foi implantada em nós, perderemos a colheita, ou seja, a nossa salvação. Do 10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. E eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Você sabe que tudo que Jó viveu, ele passou tudo aquilo com a permissão de Deus e foi o próprio diabo que fez aquilo tudo. Saiu destruindo a vida, os filhos, a família. A família só era protegida pelos sacrifícios que Jó fazia continuamente por eles. Não é porque a família servia a Deus, não. O diabo só pôde tocar na vida deles porque eles não pertenciam a Deus. Eles eram protegidos quando Jó fazia um sacrifício e orava por eles. Já o diabo não pôde tocar na vida de Jó porque Jó pertencia a Deus. Está aí a necessidade de você colocar sua vida em ordem, guardar sua fé e permanecer firme com Jesus até o fim. No 12. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Sabe, há pessoas que elas trabalham tanto com a mentira, elas mentem, então, quando elas vão contar uma verdade, elas precisam se apoiar num juramento,
para que aquela palavra tenha valor. Mas quando a pessoa é de palavra, basta o sim, basta o não, é de confiança, a gente sabe que é verdade. O comentário do Bispo Macedo diz assim, ó, sim, sim, não, não. Tiago repetiu em sua epístola vários ensinamentos que haviam sido dados pelo Senhor Jesus, como este acerca do juramento. Há pessoas que necessitam jurar por algo a fim de demonstrar que sua palavra é verdadeira. Mas se alguém é honesto e reconhecido como tal, não necessita fazer juramentos. Outros são indefinidos em seus pensamentos, trocando de opinião a cada instante. Pessoas assim não passam confiança aos que estão à sua volta, porque são inconstantes, diferentes do nascido de Deus, que demonstra suas palavras e em seu proceder a veracidade do que fala. Com a fé definida, possui firmeza em seus pensamentos e sua palavra transmite verdade. Continuando, seguindo no 13, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Tá aí, você tá aflito? O segredo tá aqui, a oração. A oração é uma conversa que você tem com Deus. Assim como você conversa com um amigo seu, que você desabafa com ele, agora desabafa com Deus, faça de Deus o seu melhor amigo. Se você está muito contente, olha, canta louvores, agradeça, louve, exalte. O comentário do bispo diz, nos momentos de aflição necessitamos buscar força para suportá-la sem esmorecer na fé. As escrituras sagradas nos ensinam a orar ao Todo-Poderoso. A oração que realizamos no nome do Senhor Jesus nos faz chegar a Deus, pois é a demonstração da nossa fé. Quando a pessoa apresenta suas queixas e suas aflições por meio de uma oração sincera, suas palavras se elevam aos céus, trazendo a resposta divina. Olha o 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com o azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Duas coisas eu vejo aqui nesse versículo, né? Ele pediu para, se há alguém doente, vai chamar os oficiais da igreja, o pastor, o obreiro, vai ungir com óleo, né? O óleo representa o Espírito Santo e vai se fazer a oração da fé sobre ele, em nome do Senhor Jesus. A oração vai salvar esse doente, quer dizer, além de curá-lo, vai salvá-lo, vai levantá-lo, vai dar força. E uma coisa aqui importante, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Sabe, o pecado ele abre uma porta para o mal entrar. O mal ele sempre vai trazer para a vida de uma pessoa a doença. Por isso que o pecado ele é tão nocivo para a vida das pessoas. Se a pessoa tivesse, por exemplo, o mesmo medo que ela tem do Covid-19, ela tivesse medo do pecado, ela se protegeria de todas as formas, também do pecado, para ela não ser contagiada com ele. Mas o pecado, por exemplo, o perdão, ele está muito associado à cura. Jesus, em muitos casos, ele perdoava os pecados e a seguir ele curava. Em outros casos, ele curava e depois falava, estão perdoados os teus pecados. Porque o perdão, ele nos traz a cura também. O perdão nos traz a salvação. Ele é tão importante. E há quem diga, por exemplo, que perdoar aquele que nos faz o mal é ser fraco. Na palavra de Deus, o perdão é a coisa mais forte que existe. E liberar o perdão é a coisa mais difícil. Quando você entende que Jesus morreu no seu lugar para te perdoar, você não tem qualquer dificuldade de perdoar o seu próximo. O Bispo Macedo, ele fala o seguinte: ungir os doentes com azeite. Na Bíblia, o azeite é um símbolo do Espírito Santo, usado para consagrar sacerdotes, reis e profetas. As referências estão aí embaixo. A unção do corpo com óleo era uma prática medicinal comum na antiga Palestina, ainda que nunca tenha sido comprovado qualquer poder curativo. Nesse caso, o azeite tinha uma conotação espiritual, pois seria usado em nome do Senhor. Tiago deixou bem claro que depois da unção era necessária a oração da fé, pois ela salvaria o enfermo. Em algumas situações, a enfermidade vem como consequência de um pecado cometido, como foi o caso do paralítico curado por Jesus. Está em João, capítulo 5, 14. Da importância de ser ministrado o perdão de Deus para a pessoa enferma. Além disso, não sabemos quais
são os desígnios do Altíssimo que pode curar o enfermo, como também pode levá-lo para a eternidade. Agora no 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Aqui tem uma dica preciosa para quem serve o Senhor Jesus, né? Você cometeu um pecado, você confessa, fala com o seu pastor, conversa com o bispo, né? Expõe a situação que você está vivendo, pede ajuda. Mas isso não me dá o direito, por exemplo, uma pessoa que vem falar do que ela cometeu, de eu expor o pecado dela às pessoas, né? Então, se ela confiou de confessar isso a mim, eu, como servo de Deus, vou orientá-la e vou ministrar o perdão, porque Deus nos dá essa autoridade. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, quer dizer, a oração daquela pessoa que é justa pode abençoar, levantar o que está caído, fortalecer o que está fraco. Então, vamos fazer isso. O comentário do Bispo Macedo diz assim: a oração do justo. Ser justo não quer dizer que a pessoa tenha deixado a sua condição de pecadora, e sim que foi justificada pela sua fé. Por esse motivo, não vive mais na prática do pecado. Mesmo vivendo em um mundo repleto de incredulidade, paixões mundanas, como nós vivemos. Elias se diferenciava pela sua fé pura e pela obediência à palavra de Deus. Ele cria que a oração podia mudar as circunstâncias e até mesmo o curso da natureza. Por isso mesmo, sujeitou a fraquezas como qualquer um de nós, o Senhor o atendeu. Diante disso, não há como negar que o segredo do milagre é crer e não duvidar. Uma oração imbuída de fé traz à existência aquilo que não existe, independentemente do problema ou do grau de dificuldade que a pessoa enfrente. Deus está sempre pronto para agir e atender a oração do justo quando realizada no espírito da fé. Diante disso, não há como negar que o segredo do milagre é crer e não duvidar. E Jesus, quando ele foi para uma certa cidade, da onde ele havia nascido, as pessoas conheceram e até diziam: não é ele o filho do carpinteiro? Não é ele filho de José e Maria? E apontavam ele como aquele menino que havia crescido ali. E a Bíblia diz que Jesus pouco pôde fazer ali, apenas alguns poucos milagres, porque aquelas pessoas eram incrédulas. A incredulidade, ela pode estar presente em qualquer pessoa, dentro da igreja e fora da igreja. E por isso que a incredulidade, ela não deixa que o milagre aconteça. A parte 16, a parte B diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros. A orientação que Tiago traz aqui não tem nada a ver com a confissão auricular feita ao sacerdote, a fim de que ele dê alguma penitência e livre a pessoa do pecado. Essa prática é antibíblica, pois os nossos pecados devem ser confessados diretamente a Deus por meio de um coração quebrantado e arrependido. Dessa forma, Tiago está se referindo ao relacionamento que mantemos uns com os outros, pois muitas vezes falhamos com o nosso próximo, seja por palavras, seja por ações. Nesses casos, temos que chegar até a pessoa ofendida e nos reconciliarmos com ela, principalmente como sugere o texto, nos momentos de doença, para que não haja nenhum impedimento à cura. Há casos de pessoas que nunca alcançaram milagre de cura por guardarem mágoa contra alguém. Somente depois de limparem o coração é que suas orações serão ouvidas. E a necessidade de você falar com o seu pastor, com o bispo, para que ele possa também te ajudar, para que ele possa guiar você também na fé, né? Não significa com isso que ele tem que sair falando do seu problema para toda a gente. E aí, continuando agora, né? No 17, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Foi a maior seca que aconteceu. Na hora de chover, Deus falou para ele orar. Ele orou 7 vezes. Na 7ª vez veio uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e ele já creu que aquela nuvem traria chuva suficiente para regar toda a terra. O 19, né? Irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro, do seu caminho, salvará da morte uma alma,
e cobrirá uma multidão de pecados. O comentário diz assim: salvará da morte uma alma. Essa morte não é a física, pois um dia todos nós morreremos. Tiago se refere à morte espiritual ou à separação eterna de Deus. A maioria das pessoas neste mundo está perdida em seus pecados, e não são poucos aqueles que um dia estiveram com Deus, mas por algum motivo se desviaram da fé. Devemos nos esforçar para trazer essas pessoas para os braços do nosso Senhor. Fazendo isso, estaremos salvando a sua alma da morte eterna. No entanto, entendemos aqui que são os pecados do transgressor que se arrependeu que serão cobertos, ou seja, perdoados, e não os nossos. Afinal, não somos salvos porque salvamos, mas salvamos porque primeiro fomos salvos. Portanto, nossos pecados são perdoados somente pela fé em nosso Senhor Jesus. Dessa forma, a nossa atitude de resgatar o perdido é por amor à alma da pessoa e não para nos livrarmos de algum pecado que tenhamos cometido. E aqui terminamos então essa carta do apóstolo Tiago à igreja e hoje a nós, né? Ela chegou até você. Agora, diante de tudo isso que nós aprendemos, vamos à prática, porque é ela que vai nos abençoar. Porque não adianta saber a Bíblia, né? Não adianta você saber a letra se não houver a prática. Se você só souber o que está escrito e não praticar, você se torna mais um religioso no meio deste mundo, como aqueles religiosos da época do Senhor Jesus, que odiaram a Jesus e ainda levaram à morte. A consequência da religiosidade é que há tantas diferenças entre as religiões e os religiosos. Há tantas brigas, porque as pessoas hoje brigam pela placa da sua igreja, mas não brigam para serem salvas, não lutam pelas almas que estão perdidas. Pense nisso, tá bom? Que o Espírito do Senhor Jesus esteja com você, iluminando você ainda mais. Amanhã, não esqueça, hein? Vamos começar a primeira carta do apóstolo Pedro. Fique bem.